No princípio, um trovão estilhaçou os céus. Uma explosão tão feroz que abalou os próprios pilares do firmamento. Lúcifer, o mais radiante de todos os anjos, sentiu um fogo desconhecido acender-se no fundo de sua alma. Uma chama nascida do âmago de seu ser. Ele havia sido expulso, atirado do reino celestial como uma pedra envenenada. Suas asas, antes majestosas, se rasgaram ao se chocarem contra a terra. O chão do abismo recém-formado sob seus pés era uma terra escura e estéril, crivada de fendas, como se o próprio cosmos tivesse sido dilacerado por sua queda. E ali estava ele, Lúcifer, caído, mas longe de estar derrotado. Ele ergueu o olhar para o que antes fora seu lar, para as alturas que não podia mais alcançar. O trono de Deus não era mais o seu lugar. O poder que antes empunhava desvaneceu-se como fumaça por entre seus dedos. Mas outra coisa crescia em seu lugar. Fúria. Não serei esquecido, ele murmurou. Sua voz ecoou com uma força que parecia abalar os próprios alicerces daquela terra desolada, embora não houvesse mais ninguém ali para ouvi-la. Mas logo, outros viriam. Das sombras emergiram os primeiros de seu exército. Os anjos caídos, aqueles que haviam sido exilados ao seu lado. Alguns ostentavam rostos de desespero absoluto. Outros tinham uma fúria feroz ardendo em seus olhos. A queda não fora meramente um ato de desobediência. Fora o resultado catastrófico de um desejo insaciável, um anseio que os consumira por completo. Os anjos caídos se reuniram ao redor de Lúcifer, buscando respostas, uma direção. Entre eles, Azael, o mais antigo dos exilados, falou primeiro. Sua voz era tão profunda quanto o ribombar de um trovão distante. O que faremos agora, Lúcifer? Eles nos despojaram de tudo. A luz, a glória, nosso próprio propósito. Lúcifer olhou para eles, uma centelha de desafio brilhando em seus olhos. Despojados? Não, Azael. Eles roubaram o que era nosso, mas não nos destruíram. O céu pode não ser mais o nosso reino, mas este abismo será. Os outros anjos caídos murmuraram entre si, alguns com dúvida, outros com medo. Mas, eventualmente, todos se calaram. Sabiam que a voz de Lúcifer era a mais forte, que suas palavras eram uma ordem que não podia ser questionada. Mas ainda havia mais a ser dito. Mas como? Como ergueremos um reino neste lugar de escuridão? Lúcifer deu um passo em sua direção, sua sombra se estendendo pela terra desamparada. Nós criaremos o reino das trevas, e ele será maior, mais poderoso, mais eterno do que aquele que eles deixaram para trás. Não seremos os caídos, seremos os conquistadores. Azael sorriu, um sorriso malicioso, como se finalmente pudesse saborear a vitória. E o que faremos com eles? Com aqueles que permaneceram no céu? Lúcifer virou-se lentamente em direção ao horizonte, em direção ao vazio que agora representava o lar que um dia conhecera. Nós lhes mostraremos o que é o verdadeiro poder. E quando eles caírem diante de nós, quando a glória deles for extinta, nós seremos os senhores do universo. Um vento gélido varreu o abismo, como se a própria terra buscasse reagir às palavras de Lúcifer. Mas nada aconteceu. O abismo permaneceu vazio e escuro. Então, vamos criar nosso próprio céu aqui? Perguntou Samael, que fora um ser de luz pura e brilhante antes de sua queda. Não, respondeu Lúcifer, com a voz cortante. Não precisaremos de um céu. Criaremos nossa própria escuridão. O reino das sombras será nossa glória, e sobre ele eu reinarei. Nesse momento, uma luz tênue apareceu no horizonte. Não era a luz do sol, nem a luz da esperança. Era um brilho estranho e inquietante, como uma estrela cadente se precipitando em direção ao chão.
Os anjos caídos observaram em silêncio, mas Lúcifer sorriu de canto. "Aí está!" exclamou ele. O primeiro passo já foi dado. Com um gesto de sua mão, o chão tremeu. Um terremoto de pura energia rasgou o abismo, fazendo com que a escuridão se contorcesse e desse lugar a uma imensa coluna de luz que se desintegrou no ar. No centro daquela coluna, uma figura apareceu, flutuando como um espectro. Era um anjo, mas não um anjo qualquer. Era um que ainda usava as vestes do céu, embora seu rosto estivesse marcado pela dor. Seu nome era Rafael, o anjo da misericórdia. Ele fora um dos maiores no céu. "Lúcifer", disse ele, com a voz embargada, "você levou todos à ruína, mas eu ainda posso te salvar." Lúcifer olhou para Rafael com desdém, a raiva fluindo como lava por seu corpo. "Salvar-me? Você foi o primeiro a falhar, Rafael. Você se deixou seduzir pelas promessas do céu." Rafael não respondeu de imediato. Seu olhar refletia uma tristeza profunda, mas também uma determinação feroz. "É o destino de todos que caem, Lúcifer. O orgulho não pode reinar para sempre. No final, até você será derrotado." A risada de Lúcifer encheu o abismo como um eco infernal. "Você está enganado, Rafael. Não há mais ninguém aqui. Este é o nosso reino, e aqui nós decidimos nosso próprio destino." Mas algo no rosto de Rafael mudou. Em vez de derrota, uma centelha de esperança apareceu. "Veremos até onde seu reino pode chegar, Lúcifer. E você verá que a misericórdia, embora esquecida, sempre tem seu lugar." Com essas palavras, Rafael desapareceu na mesma coluna de luz que o trouxera. A escuridão se fechou novamente e Lúcifer ficou sozinho com seu exército de caídos, seu poder crescendo a cada segundo que passava. O abismo era vasto e profundo, um vazio eterno que se estendia além de qualquer limite concebível. Lúcifer, agora o senhor deste domínio sombrio, começara a moldá-lo à sua própria imagem. Sua queda, que a princípio fora um ato de desespero e desafio, estava se tornando algo muito maior. O reino que ele começara a criar não era apenas um refúgio para os caídos. Era uma fortaleza, um lugar onde poder e malícia convergiam, onde a escuridão se materializava em formas físicas e mentais, tornando cada canto um terreno perigoso e infernal. Capítulo 1. As tentações. Era deste trono que Lúcifer reinava, mas ele não estava sozinho. Ao seu redor, os generais de seu exército caído observavam a construção de seu novo império com olhos cheios de ambição sem fim. Entre eles, um grupo particular de anjos, agora transformados em demônios, estava encarregado da tarefa mais importante que Lúcifer decidira lhes atribuir. A tentação dos humanos na Terra é uma tarefa sagrada, dissera Lúcifer em seu discurso àqueles que o ouviam atentamente. Os humanos ainda não sabem o que os espera. Eles ainda vivem na mentira da bondade. Vamos mostrar a eles o que realmente são. Sua fraqueza, seu desejo, é o que os trará para a nossa causa. Se este mergulho profundo na natureza da tentação o intriga, considere se inscrever no Biblá para explorar mais dessas narrativas profundas. A missão era clara: quebrar a alma humana, fazê-la sucumbir aos seus próprios desejos mais sombrios. Através da tentação, aqueles que caíssem seriam marcados pelo reino das trevas, e sua queda serviria para alimentar o poder das sombras. Os encarregados dessa tarefa, chamados de sedutores, eram comandados por Mamon, o demônio da ganância, que fora um dos anjos mais poderosos no céu. Ele fora um tesoureiro celestial, encarregado de distribuir as riquezas de Deus. Agora, sua ambição e sede insaciável por poder o haviam corrompido. Seu olhar, uma mistura de astúcia e desprezo,
Podia ler as mentes dos humanos com apenas um relance. Seu corpo era coberto por um manto de escuridão líquida que refletia os anseios daqueles que caíam em suas armadilhas. "Está tudo em seus corações", disse ele, observando o mapa do mundo humano estendido diante dele na mesa de obsidiana. "Só precisamos encontrar o que eles desejam mais profundamente. Ganância, poder, fama, seja o que for que os faça ceder." Ao seu lado estava Belial, um demônio esguio e astuto, que fora um anjo de luz brilhante antes que sua queda o transformasse em algo muito mais sinistro. E se eles não caírem tão facilmente? E se os humanos não forem tão fracos quanto acreditamos? Lúcifer confiava em Belial por sua astúcia e sua capacidade de manipular as mentes mais fortes. No entanto, sua voz estava carregada de dúvida, algo não facilmente perdoado entre os caídos. Mamon olhou para ele com desdém. "Não subestime o poder da tentação, Belial", respondeu ele com a voz suave, mas carregada de malícia. "Todo ser humano tem uma fraqueza, e nós temos a capacidade de explorá-la." O trono de Lúcifer brilhou intensamente, e o anjo caído ergueu a mão, levitando um mapa mágico no qual brilhavam símbolos antigos. "Isso mesmo", disse Lúcifer. "E aqui na Terra começaremos nossa obra-prima. Cada pecado que vocês semearem em seus corações, cada sombra que acenderem, será mais um passo em direção à destruição de suas almas." E assim a tarefa começou. Mamon e Belial, juntamente com seus seguidores, desceram ao mundo humano, implantando suas armadilhas em cidades e campos, em corações solitários e almas ávidas. Mamon se dedicou a seduzir os poderosos, aqueles que ansiavam por riqueza e controle sobre os outros. As moedas de ouro que choviam em suas mãos, os contratos que assinavam sob falsos pretextos, tudo se tornou uma ilusão que os prendia à escuridão. "Tudo o que você deseja é seu", Mamon sussurrava nos ouvidos dos ricos e poderosos. "Você só precisa deixar sua ganância crescer. Não se limite." Belial, por outro lado, movia-se nas sombras, sussurrando palavras venenosas nos ouvidos daqueles que eram mais fáceis de manipular. Aos homens e mulheres que buscavam poder através da beleza, da vingança ou da cobiça, ele oferecia promessas vazias. Dizia-lhes que eram mais do que meros mortais, que podiam fazer o que quisessem sem medo das consequências. Ele os tentava com a ilusão de que podiam manipular o destino, que podiam controlar a vida e a morte. Um dos humanos mais afetados por essa tentação foi um jovem chamado Demétrio. Ele fora um homem humilde, sempre lutando para sobreviver em um mundo onde a injustiça era a norma. Sua vida fora um ciclo de sacrifícios, e a frustração crescia em seu coração dia após dia. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, encontrou uma moeda de ouro no chão. Era estranha, mais brilhante do que qualquer moeda que já vira. Demétrio a pegou, sentindo um desejo estranho crescer dentro de si. De repente, uma voz sussurrou em sua mente: "Essa moeda é apenas o começo. Use seu poder para conseguir o que você merece. Faça os outros se ajoelharem diante de você, e nada lhe faltará." Demétrio olhou para a moeda, e seus olhos se encheram de ambição. A ganância tomou conta dele, e naquele exato instante, uma pequena parte de sua alma começou a se desintegrar. Naquele momento, Mamon observava das sombras, sorrindo com satisfação. "Todos têm sua fraqueza. Este será mais um dos nossos." Capítulo 2. As Legiões. O reino das trevas, embora vasto e sombrio, não era o único domínio que Lúcifer começara a expandir. Do abismo, as hordas de demônios começaram a se mover pelos reinos humanos,
infiltrando-se em todos os cantos da terra, onde as almas caíam e os pecados floresciam como ervas daninhas escuras. Cada demônio tinha seu propósito, sua especialidade, sua influência na alma humana. Havia demônios para cada um dos pecados capitais, aqueles que caçavam na penumbra e corrompiam os corações dos mortais com promessas e tentações. Os demônios do pecado. Lúcifer criara seus servos para dominar todos os cantos do comportamento humano. Esses demônios não apenas guiavam os mortais a cometer atos de maldade, eles se alimentavam da fraqueza, dos medos, das paixões humanas. No topo dessa hierarquia estava Asmodeus, o demônio da luxúria. Com sua aparência em constante mudança, sua forma nunca era fixa. Às vezes, ele se manifestava como uma beleza inatingível. Outras vezes, como uma figura grotesca que incitava os desejos mais profundos e mais sombrios. Asmodeus tinha a capacidade de induzir o desejo nos corações humanos, desviando a moralidade daqueles que caíam em seus encantos. Dizia-se que as cidades caídas, onde a carne era corrompida e o pecado era celebrado, eram seus domínios. O que você acha desse intrincado sistema do mal? Deixe-me saber suas opiniões na seção de comentários abaixo. Ao seu lado, Leviatã, o demônio da inveja, tecia intrincadas teias de ciúme e comparação. Através de sua influência, homens e mulheres começaram a desejar o que os outros tinham: riquezas, poder, beleza. Um sussurro de insatisfação aqui, um olhar de desprezo ali, e a alma humana se corromperia lentamente. Leviatã, embora muitas vezes invisível, deixava sua marca nos corações daqueles que se sentiam desprezados ou que desejavam arrebatar a glória de outrem. Belzebu, o demônio da gula, alimentava não apenas a fome física, mas também a necessidade insaciável de consumir mais do que o necessário. Não importava se era comida, poder ou prazer. A cada excesso, a humanidade caía em sua armadilha, tornando-se escrava de seu próprio desejo de saciar uma sede insaciável. Belzebu, muitas vezes retratado como uma criatura com múltiplas bocas e estômagos vorazes, alimentava-se da ganância daqueles que não conseguiam se satisfazer, deixando-os vazios, apesar de seus esforços para serem preenchidos. Na escuridão mais profunda da alma humana, Mamon, o demônio da ganância, espreitava, convencendo homens e mulheres de que o ouro e a riqueza eram a verdadeira fonte de poder e felicidade. Os corações dos avarentos tornavam-se mais frios e vazios à medida que caíam em sua tentação. Mas suas almas, agora marcadas, serviam para alimentar a escuridão e o poder de Lúcifer. Esses demônios, juntamente com outros que personificavam a ira, a preguiça, o orgulho e a tristeza, não apenas caminhavam entre os homens, mas tinham legiões a seu serviço. As hostes que vagavam pela superfície da terra, invisíveis para a maioria dos mortais, eram os demônios menores, aqueles que semeavam a discórdia, o medo e o caos. Tensões sociais, crimes, guerras e tragédias eram o resultado direto de seus sussurros, seus enganos, suas manipulações. Os demônios poderosos encarregados de governar reinos. Mas nem todos os demônios estavam destinados a caminhar entre os homens. Alguns, os mais poderosos e antigos, estavam destinados a governar territórios maiores, a comandar exércitos, a reinar sobre reinos inteiros. Esses demônios não apenas influenciavam os mortais, eles ditavam o destino de civilizações inteiras. Um dos mais notórios era Astaroth, um príncipe demoníaco que governava as regiões do Oriente Médio, influenciando a política dos reinos humanos das sombras. Astaroth, um ex-general dos exércitos celestiais.
caíra devido ao seu desejo de poder absoluto. Em sua nova forma demoníaca, ele se tornara o príncipe dos segredos obscuros, manipulando reis e imperadores para que tomassem decisões que alimentavam seu próprio reino de escuridão. Através de pactos e enganos, ele conseguira colocar vários reinos sob seu controle. Os povos caíam, e sua dor se tornava o alimento para seu poder. Astaroth não era o único príncipe governante. Na Pérsia, Azael, o anjo caído que fora um dos principais seguidores de Lúcifer, estabelecera-se como o príncipe de um império em expansão. Seu império, construído sobre opressão e guerra, era uma terra onde os homens viviam em conflito constante, dominados pela lei do mais forte. Azael, o demônio da guerra, despedaçara as fronteiras do mundo humano, e suas hordas devastavam tudo em seu caminho. Seu exército, composto por demônios de combate, infiltrava-se entre os mortais, incitando-os a lutar uns contra os outros, semeando o caos e o terror. Na distante Roma, Baal, outro demônio renomado, presidia as intrigas do poder político. Ele era o príncipe da arrogância, e seu domínio sobre as instituições humanas era tão forte quanto invisível. Ele não precisava se manifestar fisicamente. Sua influência estava em todos os corredores do Senado, em cada guerra que Roma travava em sua busca por expansão. Os imperadores que caíam em suas garras se acreditavam invencíveis, mas acabavam consumidos por seu próprio orgulho. Os demônios desses reinos não eram simples figuras sombrias. Eram poderes sobre os quais os humanos não tinham controle. Azael, Astarote e Baal reinavam, e seus nomes eram sussurrados nos corredores dos palácios humanos, nos templos sagrados e nos mercados repletos de intrigas. E enquanto esses demônios manipulavam e governavam os mortais, outros como Pazuzu, o príncipe do terror e da peste, viajavam pelo mundo espalhando doenças, maldições e medo. Os demônios menores, muitas vezes conhecidos apenas pelos xamãs e sacerdotes mais sábios, infiltravam-se nas cidades, semeando confusão, pânico e desespero. Os homens nunca sabiam quando uma tempestade de peste ou uma guerra devastadora cairia sobre eles. Mas era então que a mão invisível dos demônios se tornava evidente. Capítulo 3. Lúcifer tenta Jesus. A luz do sol caía implacavelmente sobre o deserto. A terra era vermelha, rachada, e as dunas pareciam ondas congeladas de um mar de fogo. O ar era denso, quente. Ali no deserto, Jesus, o Filho do Homem, encontrava-se sozinho. Ele havia jejuado por 40 dias e 40 noites, seu corpo fraco e sua mente turva pela necessidade de sustento. Apesar da solidão e do esgotamento, seu espírito permanecia inabalável, imbuído da força divina que o mantinha firme. No ar, no entanto, algo estava prestes a mudar. Lúcifer, o anjo caído, o príncipe das trevas, observava das profundezas de seu reino. Ele havia sentido um poder indescritível descer sobre a terra, um poder que não conseguia controlar nem manipular. A chegada de Jesus, o Messias, alterara a própria realidade, uma mudança que estava além de sua compreensão. Ele não podia permitir que esse poder se espalhasse. Não podia deixar que seu reino fosse ameaçado pela luz da verdade. Com um suspiro profundo, Lúcifer levantou-se de seu trono no inferno. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desafio, como se quisesse desafiar o próprio céu. Ele estava determinado a dobrar este homem, esta nova presença que ameaçava seu domínio. Ele não podia permitir que a humanidade encontrasse a salvação. Sem uma palavra, Lúcifer despiu-se de sua forma física. Seu corpo se dissolveu em escuridão e se transformou em um espírito, um espectro de pura maldade.
Ele deslizou pelas sombras do abismo, cruzando os limites dos céus, até chegar ao deserto onde Jesus estava orando. Ali, onde a realidade e a eternidade se tocavam, Lúcifer materializou-se diante dele com uma presença que gelava o ar. Jesus, exausto pelos dias de jejum e oração, ergueu o olhar. Ele não precisava ver fisicamente a figura diante de si. Podia sentir a escuridão que emanava dela. Ele sabia quem estava ali. Lúcifer, em sua forma espectral, sorriu com malícia. Então, você é o Filho do Homem, aquele escolhido para trazer a luz ao mundo. O que um homem como você pode fazer contra a vontade dos céus? Seu destino já está selado, Jesus. Você não é nada diante da vastidão do meu poder. Jesus não respondeu imediatamente, mas seu olhar era calmo, firme, como se sua alma estivesse intocada pela presença do demônio. Ele sabia o que tinha que fazer. Sabia que este era um teste não apenas de sua vontade, mas do destino de toda a humanidade. Lúcifer continuou, sua voz baixa e sedutora. Sua fraqueza é óbvia. Você jejuou. Você se privou de tudo. Eu sei do que você precisa. Se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei o domínio sobre todas as nações, controle absoluto sobre a terra. Tudo o que você desejar será seu. Nada lhe faltará. Mas Jesus permaneceu em silêncio, inflexível. O demônio, vendo que não estava alcançando seu objetivo, intensificou seu ataque. Em um piscar de olhos, as riquezas do mundo apareceram diante de Jesus. Montanhas de ouro, joias cintilantes, reinos inteiros ajoelhados diante dele. O universo inteiro parecia se oferecer a seus pés, mas Jesus não se moveu. A tentação da riqueza, da posse, do poder sobre os outros não tocou seu coração. Lúcifer, frustrado, mudou de tática. Um toque de desespero começou a se infiltrar em sua voz. Se o que você deseja é reconhecimento, se você se sente sozinho, eu lhe ofereço algo maior. Atire-se do alto do templo. Deixe os anjos o pegarem em suas mãos, e todos o verão como o Messias que você realmente é. Os homens o seguirão, eles o adorarão, tudo será seu. Mais uma vez, Jesus não foi tentado. Seu espírito estava firme. Em voz baixa, ele respondeu: Não tentarás o Senhor teu Deus. Com estas palavras, ele expulsou o demônio de sua mente e de seu coração. Não com força física, mas com o poder da verdade e da obediência a seu Pai Celestial. Lúcifer, vendo que suas tentações haviam falhado, franziu a testa. A raiva, agora mais profunda do que nunca, surgiu de seu ser. Você é mais forte do que eu pensava, mas isto não acabou. A batalha pelas almas está longe de terminar, Jesus. Esta guerra está apenas começando. E com isso, Lúcifer desapareceu em um sussurro de vento escuro, levando consigo a promessa de seu retorno. A luta não havia terminado, mas, por enquanto, Jesus estava vitorioso. O deserto ficou em silêncio mais uma vez, com o sol escaldante batendo na terra. Jesus, em sua fraqueza física, levantou-se, mas algo havia mudado dentro dele. Ele havia passado no teste. Ele sabia que sua missão era clara. Ele não era apenas um homem. Ele era o escolhido para a redenção do mundo. O Espírito Santo o fortaleceu. E Jesus caminhou sem medo em direção ao que o futuro reservava. Capítulo 4. O Inferno. Lúcifer, agora de volta ao seu trono, observava com um sorriso satisfeito, enquanto as hordas de demônios que o seguiram se alinhavam diante dele. Azael, Belial, Leviatã e os outros generais de seu exército estavam todos ali, aguardando suas ordens. Eles haviam sido seus seguidores fiéis na rebelião, mas Lúcifer sabia que ainda havia algo a ser feito: o castigo. As almas caídas dos humanos,
aquelas que ele e suas hostes conseguiram desviar da luz de Deus, tinham que ser mantidas não apenas como prisioneiras, mas como troféus de sua vitória. Não será suficiente governar sobre as trevas, disse Lúcifer, sua voz ecoando pelas câmaras do abismo. Devemos criar um lugar onde essas almas sejam punidas, onde o sofrimento se torne uma condenação eterna, uma sentença que mostre a todos o que acontece quando se afastam da luz. Este será o fim de todas as coisas, e neste lugar eles nunca terão esperança. Eles nunca mais verão a luz. A atmosfera tornou-se densa, como se o próprio ar respirasse a ira de Lúcifer. Através de seu olhar, uma nova ideia começou a se formar em sua mente. O inferno, a prisão eterna que ele construiria, não seria apenas um lugar de tormento físico. Seria um reflexo do desespero, do vazio total que existe na separação de Deus. Lúcifer ergueu a mão, e do nada, estruturas começaram a surgir na escuridão, como fraturas cortando o abismo, criando uma paisagem de desesperança. Formas monstruosas e grotescas começaram a se materializar, banhadas por um brilho vermelho e preto, como se a própria terra estivesse queimando em um fogo eterno. Mas este fogo não era de purificação, era um fogo de punição, um fogo que nunca cessaria, um fogo que destruiria tudo o que tocasse. Este será o reino do desespero, proclamou Lúcifer. Aqui não haverá perdão nem redenção, apenas sofrimento, apenas danação. E aquelas almas que conseguirmos separar de Deus se encontrarão aqui, privadas de esperança, arrastadas para um tormento sem fim. Ao seu lado, Mamon, o demônio da ganância, olhou para ele com uma mistura de admiração e reverência. "E como as atrairemos, meu senhor?" perguntou ele. "Como as almas humanas cairão em nosso poder?" Lúcifer olhou para o horizonte infernal que havia criado, e então, com um sorriso malévolo, disse: "Através de seus desejos. Tudo o que eles querem, poder, riqueza, prazer, eles são escravos de seus próprios vícios. E nós, como mestres da tentação, lhes mostraremos o caminho para este reino." O brilho em seus olhos era palpável, uma chama que refletia a própria escuridão, que agora envolvia tudo ao seu redor. Cada alma que cair em pecado estará um passo mais perto deste lugar, e quando chegarem, saberão que nunca poderão sair. O sofrimento será seu pagamento eterno por terem se afastado da luz. O inferno será seu lar. O inferno será a manifestação do fracasso final. Com estas palavras, Lúcifer aproximou-se de uma coluna que se erguia diante dele, coberta de símbolos antigos, e a tocou. Um clarão de luz escura atravessou o abismo, e a partir daquele momento, o inferno ganhou vida. Os céus começaram a se rachar, e uma força invisível pareceu invadir a terra, infiltrando-se nos corações humanos. Desta forma, foi dado o primeiro passo na criação do inferno, o projeto para o tormento e punição eternos para aqueles que se afastaram da verdade. E não serão apenas os humanos que cairão neste lugar, continuou Lúcifer, olhando para seus generais. Também aqueles anjos que ainda têm fé no céu, aqueles que não ousam seguir nossa causa, eles também farão parte desta condenação. O inferno será seu lugar de arrependimento, de sofrimento eterno. "E aqueles que se arrependerem?" perguntou Azael, sempre inquieto com destinos que pudessem escapar de seu reino. Lúcifer o encarou, seus olhos faiscando de fúria. "Não haverá arrependimento, nem redenção. Esta é uma prisão sem esperança. Não há salvação aqui. Aqui, a única porta é a que se fecha atrás deles e nunca mais se abrirá." Assim, o inferno começou a tomar forma,
como um lugar de condenação eterna. Na superfície, a terra continuava seu curso, mas abaixo, nos abismos da alma, o domínio de Lúcifer se expandia. Em cada canto do mundo humano, as sementes da tentação germinavam, plantadas por seus demônios e enviados para levar os mortais à sua perdição. Este será o destino final daqueles que se separam da luz, murmurou Lúcifer, observando sua criação. O inferno será seu castigo, e meu reino será maior do que qualquer glória celestial. As hordas de demônios se dispersaram, enviadas às terras humanas para trabalhar incessantemente em sua missão: separar as almas de Deus, guiá-las ao abismo onde seriam presas e condenadas a viver na escuridão e no sofrimento sem fim. As primeiras sombras da humanidade começaram a se agitar enquanto os vícios e as tentações espreitavam dos cantos da realidade, esperando para serem alimentados pela fraqueza humana. Lúcifer retirou-se para seu trono, agora mais certo do que nunca de sua vitória. O inferno estava em andamento, e com ele seu reino de danação eterna. O único propósito de sua existência agora era a queda das almas, e nenhuma força poderia detê-lo. Se você acha essa exploração da luz e da escuridão cativante, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Capítulo 5. A descida de Jesus. O inferno estava envolto em uma escuridão eterna, um reino onde o tempo não tinha forma, onde o sofrimento era contínuo e o desespero permeava tudo. Os gritos das almas condenadas subiam como ecos distorcidos, fundindo-se com o rugido dos fogos eternos e a ressonância dolorosa de tormentos sem fim. Era um lugar de caos e agonia, um lugar governado por Lúcifer, cujo trono se erguia das profundezas da escuridão, de onde ele contemplava seu império de desespero com satisfação. Mas essa satisfação, essa sensação de vitória, logo seria abalada. Uma presença se aproximava, uma que estava além da compreensão de qualquer ser infernal. Algo, ou melhor, alguém que não pertencia a este reino. Uma luz incandescente começou a se infiltrar pelas frestas das sombras. Uma luz que não era dos fogos ardentes, mas de algo muito mais puro, muito maior. Em meio à escuridão, uma figura apareceu, calma e firme, como se a própria gravidade do inferno não tivesse poder sobre ela. Era Jesus, o Filho do Homem, que havia descido ao próprio coração do abismo, onde a danação reinava, para confrontar Lúcifer e seu reino de sofrimento. A luz que emanava dele não apenas iluminava a escuridão, mas também penetrava nos corações das almas perdidas, trazendo consigo a esperança de algo que elas nem sequer podiam imaginar: a redenção. Lúcifer, em seu trono, virou-se lentamente. Seus olhos ardiam de fúria e perplexidade. Ele esperava por este momento, mas nunca imaginara que o desafio assumiria tal forma. O Messias estava aqui, diante dele, em seu domínio. Então, você veio ao meu reino, disse Lúcifer, sua voz retumbando como um trovão na escuridão. Para quê? Para oferecer uma nova ilusão de salvação? Para zombar da justiça que eu trouxe a essas almas condenadas? Jesus não respondeu com raiva. Sua voz serena flutuava no ar como uma melodia. Eu não vim oferecer ilusões, Lúcifer. Vim para lhe mostrar a verdade que você esqueceu. O preço do pecado foi pago, e você, por mais que acredite ter vencido, não conquistou. A risada de Lúcifer, cruel e amarga, encheu o abismo. Você não entendeu nada. Este é o meu reino, Jesus. Eu estou no comando aqui. O pecado, a morte, eles são meu domínio. Sou eu quem controla o destino das almas. Você e seu sacrifício na cruz. Você acha que isso é suficiente?
que seu sacrifício pode redimir aqueles que já estão perdidos neste lugar? Você está enganado. Com um aceno de mão, Lúcifer apontou para as almas perdidas que choravam, presas em seu tormento eterno. O que você pode fazer por eles que já foram arrancados da luz? Não há salvação aqui, apenas danação. Jesus aproximou-se sem pressa, como se sua própria presença desafiasse a natureza do inferno. O que você não entende, Lúcifer, é que o preço do pecado não é apenas a condenação. É a morte, sim, mas também é a vida. Eu vim para conquistar a morte, para tomar sobre mim o peso de cada alma que você reivindicou. Meu sacrifício não foi em vão. E hoje eu lhe mostro que o poder que você pensa ter sobre a alma humana não passa de uma ilusão. Lúcifer franziu o senho, seu rosto distorcido pela fúria. Ilusão? Você me desafia em meu próprio reino, mas não há lugar para a luz aqui. O inferno é meu domínio eterno. Suas palavras não significam nada. Jesus ergueu a mão, e um brilho deslumbrante encheu a câmara do inferno. A escuridão que o cercara começou a ceder àquela luz. Os gritos dos condenados silenciaram por um momento, como se a própria presença de Jesus tivesse suspendido o tempo. Seu domínio, Lúcifer, nunca foi eterno. O preço do pecado foi pago com meu sacrifício na cruz. A morte que você pensou ser sua vitória não é o fim. Minha ressurreição conquistou o que você representa, o pecado e a morte. E agora eu venho reivindicar o que é meu. Lúcifer, tremendo de raiva, tentou liberar toda a sua fúria, seu poder e sua escuridão em um ataque frontal. Mas a luz de Jesus, pura e inquebrável, expandiu-se, não apenas iluminando o inferno, mas quebrando as correntes da condenação que o mantinham cativo. Este lugar não é seu, Lúcifer. Eu assumi o preço do pecado. E você, que pensou que a morte era sua vitória, agora se encontra derrotado. Você não governará sobre as almas. A cada palavra que ele proferia, a escuridão se dispersava e as sombras começavam a se dissipar. As almas perdidas observavam atônitas, como se a esperança estivesse começando a nascer em seus corações partidos. O próprio inferno parecia tremer diante da presença da verdade. Lúcifer, em uma última tentativa de resistir, ergueu o punho, buscando controlar as sombras, mas a luz de Jesus o atravessou, e a força da condenação que ele criara começou a ruir. Isso não termina aqui, Jesus. Você não pode me derrotar para sempre. Gaguejou Lúcifer, sua voz cheia de desespero. Jesus, com um olhar não de raiva, mas de compaixão, respondeu: Eu já o fiz. O preço foi pago. Você não tem poder sobre o que eu redimi. E agora, no fim de todas as coisas, você verá que a luz sempre vence as trevas, e que o reino que você criou desaparecerá, porque as portas do inferno nunca mais se fecharão sobre aqueles que escolherem seguir a luz. Com essas palavras, Lúcifer, o príncipe das trevas, o inimigo eterno, sentiu seu poder começar a diminuir. A luz de Jesus se expandiu, invadindo cada canto do inferno. E as almas condenadas, tocadas por aquela luz, sentiram pela primeira vez a esperança, o conforto de saber que a vitória não pertencia a Lúcifer, mas a um ato de amor divino. O preço do pecado foi pago, e essa verdade abre a possibilidade de redenção a todos, sem exceção. Não importa quão profunda seja a escuridão, quão distante uma alma esteja da luz. Na cruz, a reconciliação com Deus foi tornada possível. A vitória de Jesus sobre Lúcifer não é apenas uma vitória simbólica. É uma vitória sobre todos os aspectos do mal: o egoísmo, a morte e a separação de Deus. Ao confrontar Lúcifer, Jesus não apenas restaurou a ordem celestial,
mas também restaurou a ordem dentro de cada alma humana. Através de seu sacrifício, ele quebrou as correntes que prendem a humanidade à escuridão e ofereceu a luz como um caminho de vida eterna. O mais significativo sobre esta vitória é que ela não é alcançada através da força bruta ou da vingança, mas através do sacrifício e do amor. Jesus nem derrotou Lúcifer com uma espada, mas com sua entrega incondicional à vontade divina. A luz que ele trouxe ao inferno não foi uma luz de julgamento, mas uma luz de compaixão. Essa luz não destruiu Lúcifer, revelou a verdade, que o domínio do mal é temporário e que a redenção é eterna. A história da queda de Lúcifer e da vitória de Jesus nos lembra que o mal não tem poder absoluto. As tentações, os desejos egoístas e o sofrimento que enfrentamos na vida são realidades poderosas, mas não são definitivas. A luta entre a luz e as trevas é, em última análise, uma luta pela alma humana, e cada indivíduo é chamado a decidir de que lado quer estar. Lúcifer representa tudo o que é contrário ao propósito divino: egoísmo, orgulho e rebelião. Mas em sua queda, Lúcifer também se torna um lembrete de que o mal, embora poderoso, nunca é invencível. Jesus, com seu sacrifício, provou que o amor e a verdade sempre prevalecerão. O inferno não é apenas um lugar físico, mas o estado de separação de Deus. E através do sacrifício de Jesus, esse estado de separação pode ser superado. A vitória da luz é uma vitória oferecida a cada alma, por mais caída que esteja. A reflexão final que esta história nos deixa é clara. O poder da escuridão, embora real, é finito. A luz de Deus, manifestada no sacrifício de Jesus, é eterna. Não importa quantas vezes caiamos, quantas vezes sucumbamos à tentação ou nos afastemos da luz, a porta para a redenção está sempre aberta. A vitória de Jesus é a vitória do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte e da esperança sobre o desespero. A pergunta final que devemos nos fazer é: escolheremos caminhar em direção à luz ou nos deixaremos consumir pela escuridão? A resposta está em nossas mãos, em nossos corações. E a vitória de Jesus nos lembra que, por mais escuro que seja o caminho que percorremos, sempre há um retorno possível à luz. A história de Lúcifer, o anjo caído, e Jesus, o Filho de Deus, é uma que ressoa através dos séculos. É uma história de rebelião, de queda, mas também de lições profundas que continuam a reverberar dentro da humanidade e do cosmos. Desde a criação do reino das trevas até a descida de Jesus ao inferno, tudo se desenrolou em uma dança cósmica de luz contra as trevas, sacrifício e vitória. Refletir sobre esses eventos não apenas nos convida a entender os destinos de anjos caídos e seres humanos, mas a questionar a própria natureza do bem e do mal, da justiça, do amor e do sacrifício. Lúcifer, em sua origem, não era um demônio. Era um anjo de luz, brilhante e cheio de graça. No início, seu propósito era servir, glorificar a Deus e guiar os outros em direção à verdade. Mas, como é contado nas Escrituras e em tradições apócrifas, sua queda veio como resultado de uma profunda desobediência. No coração de Lúcifer, a semente do orgulho começou a crescer. Por que ele, sendo tão belo e poderoso, deveria servir a outro? Por que não poderia ser o centro da adoração, o mestre de seu próprio destino? A rebelião não começou como uma ação, mas como uma ideia: o desejo de ser igual a Deus. O pecado de Lúcifer não foi um pecado de ação direta, mas um pecado de pensamento. Um orgulho desenfreado que distorceu sua visão de si mesmo. Esse orgulho o levou a desafiar a ordem divina.
E em seu grito desafiador de "Serei como Deus", a maior queda de toda a criação foi concebida. Sua queda não foi apenas um ato de traição para com o céu, mas um ato de afastamento da luz, um afastamento da verdade. Lúcifer, ao negar a ordem divina, separou-se da própria fonte da vida. Essa separação foi sua condenação, e sua transformação no príncipe das trevas foi um reflexo de sua própria escuridão interna. Ao criar o inferno, Lúcifer não apenas criou um reino de sofrimento, mas um símbolo da dor da separação da luz. As almas condenadas sofrem não apenas por suas ações, mas pelo fato de terem se afastado da fonte de sua existência, da verdade. A verdadeira condenação, então, não reside no tormento físico, mas na consciência de estar distante do divino, de ser prisioneiros em um lugar onde a luz não pode alcançar. O inferno, nesse sentido, é a manifestação última da negação da luz. A escuridão não é simplesmente a ausência de luz, mas a resistência ativa a ela. O sacrifício de Jesus, o preço do pecado pago. Jesus, ao descer à terra e, finalmente, ao inferno, não veio meramente para viver e morrer. Seu sacrifício foi um ato cósmico, uma ponte entre o humano e o divino, entre o céu e a terra. Em seu sacrifício, ele não apenas pagou pelos pecados do mundo, mas quebrou a corrente que prendia a humanidade à condenação da morte e da separação de Deus. O ato da cruz não foi um ato de sofrimento vazio, mas o cumprimento de uma promessa, que nenhum ser humano ou celestial estaria irremediavelmente perdido enquanto a luz de Deus persistisse. A descida de Jesus ao inferno após sua crucificação não foi apenas um ato de coragem, mas uma demonstração de poder. Lúcifer, que acreditara que a morte era sua vitória, foi confrontado com a realidade de que Jesus, ao pagar o preço do pecado, havia conquistado a própria morte. Jesus desceu ao inferno não apenas para libertar as almas condenadas, mas para demonstrar que a morte, a separação e a escuridão não têm poder diante da luz de Deus. A morte que Lúcifer acreditava ser sua maior vitória, tornou-se a maior derrota para as trevas. O sacrifício de Jesus é um chamado à humanidade para entender que a salvação não vem da perfeição humana. Sabemos que os seres humanos são, por natureza, seres de luz, um reflexo do amor de Deus, mas também sabemos que vivemos em um mundo cheio de desafios, tentações e forças obscuras que buscam nos desviar do caminho da salvação. Desde o momento em que nascemos, o inimigo, Lúcifer, busca entrar em nossas vidas para desviar nossa atenção de Jesus. Ele o faz não apenas através de grandes provações e tentações, mas também nos detalhes da vida cotidiana. Na escola, no trabalho, em casa, até mesmo entre amigos. A estratégia do maligno é astuta. Ela se infiltra nos aspectos mais simples e nos momentos mais vulneráveis. Mas aqui está a boa notícia, meus amigos. Não estamos sozinhos. Jesus, nosso Salvador, está sempre ao nosso lado. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: "Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Esta luta não é apenas um conceito abstrato, é uma realidade que enfrentamos todos os dias. Os principados e potestades do mal estão ativos, tentando nos derrubar, quebrar nossa fé e nos separar da presença de Deus. Mas o que devemos lembrar como servos de Jesus é que somos seres de luz. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, a palavra nos assegura: "Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido,
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso significa que, embora o mal possa tentar nos atacar, ele não tem poder sobre nós. O poder de Jesus está em nós, e ele nos protege a cada passo que damos em nossa vida diária. Os ataques podem vir de muitas formas. No local de trabalho, quando pressões e dificuldades tentam nos fazer cair em desespero. Na escola, quando influências negativas tentam nos desviar. Em nossos relacionamentos, quando a discórdia e a falta de paz tentam semear desconfiança e divisão. Mas, amigos, este é um lembrete. Em todas essas áreas, Jesus está conosco. Jesus, o bom pastor, nos guia com amor e misericórdia. Ele conhece nossas fraquezas, nossas lutas e está disposto a nos dar a força de que precisamos para resistir a qualquer tentação. Na oração do Senhor, Jesus nos ensina a dizer: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Esta oração é mais do que apenas um ritual. É um lembrete de que precisamos da intervenção divina em cada momento de nossas vidas. Diz-nos que devemos estar cientes de que as tentações estão lá, mas que Deus é nosso refúgio e nossa força. No casamento, por exemplo, as hostes do mal tentam criar discórdia, mal-entendidos e divisão. Mas como seguidores de Jesus, sabemos que o amor de Cristo em nossas vidas pode restaurar qualquer relacionamento. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia nos diz: "Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela." O amor que Jesus nos mostrou na cruz deve ser o mesmo amor que refletimos em nossos lares. O inimigo não pode tocar o que está protegido pelo amor de Cristo. Em nossas amizades, o inimigo busca semear ciúme, inveja e ressentimento para destruir os laços que nos unem. Mas o amor de Cristo, quando o refletimos, dissipa qualquer sombra de discórdia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, Paulo nos lembra que o amor de Cristo é paciente, é benigno, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor de Jesus é a melhor defesa contra os ataques do inimigo. É vital que, como seres de luz, sempre nos lembremos de que nossa proteção e força estão em Jesus. Ele nos deu os mandamentos, não apenas como regras, mas como caminhos de vida. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus nos lembra: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento." Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Se seguirmos esses mandamentos, estaremos vivendo na luz, e o mal não poderá nos tocar. Mas também devemos ser vigilantes. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." O inimigo está procurando qualquer momento de fraqueza para nos atacar. Mas, se permanecermos firmes na fé, se nos apegarmos à palavra de Deus e à oração, ele não poderá nos derrubar. Os ataques virão, mas não prevalecerão. A fé em Jesus nos dá o escudo para enfrentar qualquer adversidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo nos diz: "Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." Cada dia que vivemos como seguidores de Jesus, devemos estar revestidos da armadura de Deus, para podermos resistir aos ataques das hordas do inferno. É importante que não nos concentremos apenas na proteção que Jesus nos oferece, mas também
em como devemos agir como seus discípulos neste mundo. Ser seguidor de Jesus não significa viver sem dificuldades ou provações. Pelo contrário, o caminho que ele marcou para nós pode ser desafiador, mas é um caminho cheio de propósito e vitória. Não se trata de evitar as lutas, mas de enfrentá-las com a certeza de que Cristo está conosco a cada passo do caminho. A vida diária muitas vezes se torna um campo de batalha espiritual, onde somos tentados a ceder às pressões do mundo. No trabalho, nos estudos, ou mesmo dentro de nossos círculos mais próximos, os inimigos espirituais buscam nos enfraquecer. Através da ansiedade, do estresse, da tentação de cair no egoísmo ou na ganância, as hostes do mal tentam se aproveitar de nossas fraquezas humanas. Cada vez que enfrentamos essas dificuldades, podemos lembrar as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso nos dá a certeza de que, embora as provações sejam reais, já recebemos a vitória em Cristo. O inimigo pode tentar nos fazer acreditar que somos vulneráveis, mas a vitória já está assegurada em Jesus. Através dele, somos mais do que vencedores. A oração nos conecta ao poder divino e nos fortalece quando as forças do mal nos atacam. Cada vez que oramos, estamos invocando a proteção de Deus sobre nossas vidas e afirmando nossa total dependência dele. Além disso, devemos lembrar que não estamos sozinhos nesta luta. Jesus não apenas nos deixou seu Espírito Santo para nos guiar, mas também nos colocou em uma comunidade de crentes. A igreja é uma família espiritual, onde nos apoiamos uns aos outros. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25, diz: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Em tempos de dificuldade, o apoio mútuo na igreja é essencial. Ajudamo-nos uns aos outros a permanecer firmes na fé. Oramos uns pelos outros e nos encorajamos a continuar. É crucial que entendamos que nossa fé não se demonstra apenas em momentos de crise, mas em todas as áreas de nossas vidas. Como seguidores de Jesus, somos chamados a ser uma luz em um mundo cheio de escuridão. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. É por isso que devemos viver como se estivéssemos constantemente sob o olhar de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tem um impacto em nossa vida espiritual. Não podemos permitir que o pecado entre deliberadamente em nossas vidas. Sabemos que todos nós falhamos, mas quando vivemos em arrependimento, sempre buscando melhorar e seguir Jesus com sinceridade, Ele nos fortalece e nos dá a graça necessária para resistir. Se esta mensagem ressoou com você, deixe-nos saber nos comentários escrevendo simplesmente "Obrigado, Jesus", e compartilhe este vídeo para ajudar esta luz a alcançar mais pessoas.